Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Me chamo Luan Moraes, sou doutorando em História pelo PPGH UF e atualmente sou professor temporário do Departamento de História da Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central, vinculado aqui à Universidade Estadual do Ceará, tá bem? E aí, hoje eu estou aqui para comentar um pouco com vocês acerca de um dos temas que eu venho trabalhando paralelamente em relação à minha tese de doutorado, tá? Só que antes de começar, obviamente, o tema da minha apresentação de hoje, eu gostaria de deixar claro aqui publicamente, tá? Registrar os meus agradecimentos mais uma vez e os parabéns a mais um evento organizado pelo Letames em conjunto com o Labora, tá? Eu tenho certeza que vai ser mais um evento de maciça participação intelectual, de historiadores e historiadoras ao longo de todo o Brasil, para que a gente possa, enfim, ter a oportunidade de comunicar o que é a medievalística brasileira, bem como os nossos colegas da área de antiga vêm produzindo ao longo de todo esse percurso de desenvolvimento e produção historiográfica em relação a esses dois períodos, tá bem? E aí, o tema da minha comunicação de hoje, tá? Inclusive que eu vou aqui colocar para vocês a partir de agora, é um tema assim bem interessante, tá? Que eu estou pesquisando nos últimos tempos, que é relacionado à questão da conquista angevina da Irlanda e do chamado senhorio da Irlanda, né? Como está aí presente, chamado domínio Iberne. E a minha comunicação tem esse título, A Conquista Angevina da Irlanda, o Domínio Ibérneo, sobre a territorialização do poder e colonialismo em relação a esse tema em específico. Pois bem, é sabido, gente, que ali por volta de 1171, Henrique II Plantageneta, rei da Inglaterra à época, empreendeu uma maciça campanha militar de invasão e de conquista da ilha da Irlanda, a partir, inclusive, de uma conquista até militar, tá? Inclusive, que ele já havia empreendido anteriormente no conhecido país de Gales. Inclusive, eu trouxe aqui um trecho de uma das fontes irlandesas, né, os Anais de Ulster, que registraram textualmente a própria chegada do rei inglês naquelas terras até então inabitadas e inóspitas, né? Inabitadas no sentido de que os próprios ingleses não haviam considerado, pensado, digamos, em estabelecer ali bases fundamentais, né? Inclusive bases de caráter colonial, de ocupações populacionais, que é o que a gente vai debater ao longo da nossa comunicação aqui hoje. Então, o que é que nos diz os Anais de Ulster? Veio então à Irlanda, em 1171, Henrique, filho da imperatriz, o mais poderoso rei da Inglaterra, e também duque da Normandia e Aquitânia, e conde de Anjou, e senhor de muitas outras terras, com 240 navios. E foi então o primeiro dos saxões na Irlanda, primeiro rei saxão, rei inglês, tá? A botar os pés efetivamente na ilha da Irlanda. O que teria dado legitimidade para que Henrique pudesse, enfim, empreender essa campanha militar ali no final da década de 70 do século XII? Uma suposta bula, tá, que teria sido promulgada por Alexandre não, Adriano IV, à época ali por volta de 1155, que é chamada Laudability. A questão é que a própria historiografia vem questionando a própria veracidade, inclusive, desse documento, visto que ele não é mencionado em nenhuma fonte, enfim, inclusive contemporânea a essa própria época, e o seu registro ele só vai aparecer tardiamente, tá? Cerca de pouco mais ali de 3 décadas depois, inclusive, na própria obra do Geraldo de Gales, que é um cronista galês, que, enfim, narrou um relato quase que contemporâneo à época de conquista de Henrique II Plantageneta, na sua narrativa ali sobre a conquista da Irlanda, que se chama Expugnatio Ibérica. Como eu já havia comentado, esse é um processo que ele não é necessariamente um processo novo, afinal de contas, a anexação territorial de, enfim, espaços e territórios geográficos que estavam ali orbitando a lógica do chamado Império Angevino já havia sido promovida por Henrique com a própria lógica da campanha militar no país de Gales, e a gente tem que a efetividade desse tipo de movimento vai ser concretizada justamente com o desembarque de Henrique II ali na costa leste da atual Ilha da Irlanda, tá? Em 1171, como está inclusive registrado aí nos Anais de Ulster, e a instituição, nessa mesma época, do chamado Senhorio da Irlanda, ou Domínio Iberne. Tá? E aí, fazendo um diálogo, inclusive, com essa própria bula que teria sido promulgada por Adriano IV, a gente tem um outro documento, tá? Que digamos que vai dar um certo tipo de caráter mais legítimo, afinal, essa reivindicação que teria sido promulgada pelo próprio, enfim, herdeiro de São Pedro na Terra, que no caso o Papa, tá? A gente tem um privilégio papal concedido a Henrique II Plantageneto pelo Papa Alexandre III, sucessor, inclusive, de Adriano IV. O que esse privilégio papal nos diz, gente? Tá? O privilégio papal de Alexandre III a Henrique II vai fazer a seguinte menção.
Visto que essas concessões de nossos predecessores, que sabem terem sido feitas por motivos razoáveis, são dignas de serem confirmadas por uma sanção permanente, nós, portanto, seguindo os passos do venerável Papa Adriano e na expectativa de ver também os frutos de nossos sinceros desejos sobre esse assunto, ratificamos e confirmamos a permissão do referido Papa concedida a você em referência ao domínio do Reino da Irlanda, a fim de que as práticas imundas daquela terra sejam abolidas e a nação bárbara, que é chamada pelo nome cristão, através da sua clemência, alcance alguma decência de maneiras. Então a gente tem que, nesse documento, tá? Que também vai estar registrado documentalmente, inclusive textualmente, na própria obra também do Geraldo de Gales, vai fazer menção, inclusive, a algo que de fato teria sido colocado anteriormente por essa suposta bula de autoria do Papa Adriano IV. Tá bem? Então, seguindo, qual seria um outro aspecto interessante para a gente discutir a própria campanha militar de Henrique II Plantageneta e essas questões relacionadas a espaço, território e manifestações do poder, inclusive. A gente tem que, o que é interessante aqui, gente, é que, como diria Milton Santos, famosíssimo, importantíssimo intelectual e geógrafo brasileiro, é o uso do território e não o território em si que faz dele objeto da análise social. Portanto, é o uso, inclusive, que a historiografia, que a medievalística vem dando, inclusive, que ela vai dar um determinado espaço territorial, aqui no caso, a Ilha da Irlanda, que faz desse espaço, desse território, um objeto de análise. Em termos bem gerais, a gente tem que o espaço, tá? Nos termos mais abrangentes possíveis, é o próprio ambiente geográfico, o palco físico natural das ações, inclusive, reproduzidas por nós indivíduos, né? Seres sociais, capazes, enfim, de, inclusive, transformar a natureza e, por ela, ao mesmo tempo, sermos o quê? Transformados. Enquanto que o território, na verdade, seria, digamos que, o produto das relações sociais que são constituídas dentro de um espaço, tá? Dentro desse palco físico natural, dentro desse ambiente geográfico. E a gente tem que, para o Milton Santos ainda, este território ele é constituído sistematicamente de objetos e de ações, e que ele é um espaço, mas ele é um espaço humano, porque ele é o que? Socialmente habitado, transformado, inclusive. Dentro dessa lógica, tá, de espaço, território, de manifestação concreta do poder, a gente sabe que efetivamente, se o território ele vai pressupor o conjunto das relações sociais que ali se desenvolvem em uma determinada época, em um determinado contexto, é possível então supor, gente, que a existência de um território e a própria materialização desse território comportam, por sua vez, o exercício de uma lógica de poder, tá? De um poder político, que aqui no caso do medievo nós denominamos de poder senhorial, tá? E nessa lógica do poder senhorial, a gente sabe que esse tipo de ação, inclusive, né, esse tipo de manifestação de poder, se manifestava, inclusive, se realizava, tá? Fenomenologicamente, por meio de, enfim, estruturas e métodos coercitivos, efetivos e concretos de dominação. Por isso que essa lógica da territorialidade da ação, empreendida, inclusive, aqui pela própria conquista e invasão da Irlanda por Henrique II Plantageneta, na época medieval, ela poderia ser compreendida sob um prisma de que o território é o quê, gente? Poder. É a concreação geográfico-material das contradições sociais dadas dentro esse espaço, dentro esse território. Pensar o território no medievo, gente, é ponderar a existência e o exercício de um poder político em um determinado espaço, que vai o quê? Singularizar esse mesmo espaço. O aspecto da geopolítica feudal é rigorosamente importante na medida em que a reprodução social do poder senhorial, aqui no caso, que também se manifesta quanto poder régio, tá? Depende em níveis diversos da sua capacidade de fazer-se autoridade sobre o quê? Amplos espaços. No caso, uma própria ilha, tá? Instituída enquanto senhorio, posse régia, nesse caso, tornando a configuração geopolítica desse poder um ponto-chave dessa reprodução social. Reprodução social do poder senhorial no medievo. Em outras palavras, o poder senhorial concretiza-se sistematicamente sobre coletivos de homens e mulheres, e não de maneira o quê? Individual. Tá? Então, dentro dessa lógica de manifestação e exercício do poder político no medievo, tá? A gente tem como é que isso aparece, inclusive, em debates na historiografia acerca da condição ou não, tá? De um regime de colonialismo e de colonização, tá? Na Irlanda medieval, por intermédio dessa intervenção, dessa ocupação militar, política, simbólica, cultural e econômica do reino da Inglaterra no século XII. Tá? A gente sabe que colônia e colonialismo, diferentemente do que muitas pessoas, ainda mesmo hoje dentro da história, tentam advogar,
não são fenômenos específicos da chamada modernidade. Então, nada tem de quintessenciais, melhor dizendo, a uma lógica da chamada modernidade, uma lógica ali do século XVI, XVII, que vai adquirir seu ápice maior nos movimentos de expansão imperialista e colonialista do século XIX, tá? A gente sabe que o próprio termo colônia no latim, ele é um termo que vai derivar do verbo cultivar, tá? E trabalha aqui com duas perspectivas de colonialismo e de colonização que, ao meu ver, são extremamente o quê? Operacionais para a gente, enfim, empreender esse tipo de análise. Porque, diferentemente também de uma lógica muito contumaz na medievalística, inclusive, de muitas vezes buscar na obra dos próprios agentes e atores medievais explicações que são internamente coerentes, ou seja, dando uma espécie de privilégio ontológico existencial e subjetivo para os documentos medievais, para os atores medievais, no sentido de que somente eles seriam capazes de explicar todo tipo de complexidade, todo tipo de contradição inerentes à sua própria lógica de existência. Então, só eles, e única e exclusivamente eles, seriam capazes, enfim, de falar por si mesmos, tá? Sendo que todo tipo de intervenção, por assim dizer, e análise externa, meio que contaminaria o trabalho do historiador e, enfim, desconfiguraria a própria documentação medieval e a lógica de existência dessa época. Trabalho com essas duas concepções por conta do tempo, enfim, não vai dar para a gente esmiuçar aqui, mas o que é interessante é que ambos esses conceitos de colonialismo e de colonização podem ser, tá, gente, transladados para essa lógica de ocupação militar, de conquista, de assentamento de fato colonial por parte do Reino da Inglaterra na Irlanda, por conta de que Henrique empreendeu todo um aparato estratégico, militar, econômico, jurídico e político de administração, inclusive, da Ilha da Irlanda. Não por acaso ele vai fazer questão de instituir, em 1177, tá? Que as posses territoriais do chamado senhorio da Irlanda seriam passadas diretamente ao seu filho, João I, que se viria a se tornar rei, ou, como vai ficar conhecido nos anais da história, João Sem Terra. E a gente tem que, além de tudo isso, outras lógicas, inclusive simbólicas e culturais de comportamento, também vão ser transportadas para esse novo espaço colonial, para esse novo espaço, para esse novo território, tá, de ocupação e de manifestação desse poder senhorial régio, como no caso a própria língua. Afinal de contas, todo o aparato, tá, colonial, jurídico e político normando vai se manifestar linguisticamente por conta da variante anglo-normanda que seria falada na ilha a partir de então, tá? E a gente tem que, dentre essas narrativas, inclusive, que vão sedimentar e legitimar esse tipo de ocupação, tá? Esse tipo de lógica colonial na própria Ilha da Irlanda, duas são muito sintomáticas, né? A própria Expugnatio Ibérica, de autoria do Geraldo de Gales, ali, que é um cronista galês que vai escrever os seus relatos sobre a própria geografia da Ilha da Irlanda, sobre o próprio período de conquista ali entre 1188 e 1189, e aí a gente tem uma crônica, inclusive, escrita em francês antigo, vindo essas variantes anglo-normandas, que é a chamada crônica A Gesta, os Feitos dos Normandos na Irlanda, ali, de autoria anônima, que foi escrita por volta de 1190. E a gente tem que, ainda dentro dessa lógica de colônia e colonialismo, dentro do medievo, a gente sabe que, falando de Império Angevino, nós aprendemos, enfim, que império, assim nos disseram, sempre foi uma linguagem de poder, gente. E mesmo na Idade Média, o termo colônia mascarava o seu poder bruto em uma linguagem de cultivo, tá? Lembrem-se da derivação etimológica do termo do verbo cultivar em latim. Nos dois sentidos primários dessa palavra. Cultivo como lavoura, tá? E cultivo como civilidade. E aí eu trouxe duas citações aqui, bem breves, acerca dessas linguagens de poder, de civilidade, de habitação, presentes inclusive na obra do Geraldo de Gales, que nos ajudam a delimitar um pouco desse tipo de assunto. Por conta do tempo, não vou ler toda, mas eu vou ler só um trecho aqui que eu acho que é significativo para a gente entender. Como este povo é facilmente levado a rebelar-se e é tão leviano quanto ágil, quando for subjugado e reduzido à submissão, terá de ser governado com grande discrição. O governo deve ser confiado a homens de mente firme e justa, que em tempos de paz, quando o povo obedece às leis e se contenta em ser súdito leal, conquiste seus corações, mantendo a boa fé e tratando-os com respeito. Mas se por sua natural leviandade eles presumem revoltar-se, o governador deve então se despojar de toda a gentileza e imediatamente levar os infratores à punição digna. Esse aqui é um trecho da Conquista da Irlanda, Expugnatio Ibérica, do Geraldo de Gales,
tá? Que dá um pouco a entender sobre essa própria lógica de administração e de exercício do poder senhorial sobre um território, tá? Sobre uma colônia, efetivamente. A gente tem outros trechos aqui de linguagem de poder, de civilidade de habitação, mas vou ler só o último, inclusive, tá? De um dos principais atores responsáveis nesse processo de conquista e de invasão da Ilha da Irlanda, né? Um dos principais, enfim, vassalos de Henrique II Plantageneta, que era um barão, tá? Chamado Hugo de Lacy. E aqui, essa fonte, né, os feitos dos normandos na Inglaterra, nos diz o seguinte: e Hugo de Lacy, que era tão feroz, partiu para uma província que havia sido, enfim, dada como recompensa por seus feitos em batalhas, né, por seu papel ativo na campanha militar, pelo próprio Henrique Plantageneta, tá? E Hugo de Lacy, que era tão feroz, partiu para Meath com muitos vassalos renomados, para a sua terra cultivar. Aqui o termo utilizado em francês antigo na crônica, tá? É o termo herberger. E esse termo faz uma menção direta à noção de cultivo, tanto quanto um cultivo de habitação propriamente dita, porque afinal de contas, o de lei seria se trasladar para a sua nova propriedade, para o seu novo quê? Território, para a sua nova terra, com o efeito de, enfim, cultivar ali o ideal de poder, porque vai estar executando o seu próprio poder senhorial, tá? Sobre a lógica de investimento dada a ele pela autoridade régia, e também cultivar um ideal de civilidade de habitação, porque afinal de contas nós sabemos que todo o ambiente da própria da Irlanda pós-conquista normanda foi sendo instituído nessa lógica, obviamente, de assentamento e de manifestação colonial, como a gente vem discutindo aqui nessa brevíssima apresentação, tá bem? Então, por conta do tempo, não vou me demorar muito, tá? Aqui são os aspectos, inclusive, para a gente poder discutir isso de maneira mais demorada na nossa mesa, tá? Obrigado pela atenção de vocês até a presente apresentação. Aqui são algumas referências que eu utilizei para montar essa minha fala. E aí, gente, eu espero que a gente se encontre, inclusive, na própria mesa, tá bom? Então, fica aí o meu abraço, tá? E até a próxima, meu povo. Obrigado pela atenção de vocês.